E aí, galera, começando então o nosso segundo episódio do Performance Podcast. Eu sou o treinador Gabriel. Eu sou o Nutri João Pedro e estamos com um convidado especial aqui para mim, Gustavo Melegassi, nutricionista também. Vamos falar um pouco de CrossFit, um pouco da história do Gustavo. Tenho certeza que tem bastante coisa para agregar, né, Guga? Legal, um prazer estar aqui, pessoal. Como o João já falou, sou nutricionista e uma satisfação aí ser convidado por vocês para participar dessa conversa aí no podcast. Então, cara, começando aí, a gente quer saber muito, porque tu fala bastante no teu Instagram, tu gosta muito de praticar CrossFit, né? Como é que começou essa tua história aí com CrossFit? Faz quantos anos que tu pratica? Curtiu logo de cara? Como é que foi isso? Legal, cara. E falando nisso, eu tô assistindo CrossFit agora, que tem uns pacientes aí que estão numa competição e eu tô com a televisão ligada ali no canto, acompanhando também. Daqui a pouco eles entram. O que acontece, cara? Eu fiz musculação muito tempo, né? Eu comecei a fazer musculação com uns 14 ou 15 anos de idade. Fazia um tempo, parava outro tempo. Bem coisa de adolescente mesmo, né? Quer ficar grande do dia pra noite. E aí vê que não é bem esse o caminho e às vezes acaba desistindo e acaba voltando. E há 5 anos atrás, acredito que façam mais ou menos isso, 5 anos atrás, um paciente que eu atendia, que acabou se tornando um amigo, que é o Matheus, teve um excelente resultado, o cara fazendo CrossFit, excelente resultado, bem acima da média, claro, era um menino muito determinado na época, assim, com a dieta, com o treino, parte da suplementação, seguia bem a risca, e teve um excelente resultado. E aí, a dona da box de CrossFit, aonde ele treinava, queria fazer um desafio. O CrossFit é cheio desse negócio de desafio, né? João treina também, então sabe. Eu queria fazer um desafio para melhorar a alimentação da galera, porque ela acreditava que o pessoal não estava evoluindo tanto quanto podia, porque tinha uma alimentação ainda muito deficitária. Então eu conheci o CrossFit através da nutrição mesmo, né? Foi a nutrição que me levou até o CrossFit, foi a minha profissão. Acabei entrando lá para a gente elaborar algumas palestras, elaborar alguns desafios de emagrecimento voltado ao CrossFit. E aí, como eu queria falar com propriedade para as pessoas, para os alunos ali, né? Eu decidi começar a praticar a modalidade. Eu fazia musculação todos os dias e comecei a ajustar o treino de musculação junto com o CrossFit. Então, fazia CrossFit um dia sim, um dia não, e musculação ali, né, nos dias alternados. Até que eu fui deixando um pouco a musculação de lado e migrei aí praticamente em definitivo para o CrossFit. Hoje, 2020 ali, né, nessa parte de pandemia, quando teve a pandemia, eu acabei voltando a fazer um pouquinho de musculação também, e hoje eu faço um pouco dos dois de volta. Cara, então, eu queria fazer exatamente essa pergunta aí, que tu disse que teu paciente teve muito resultado com o CrossFit, né? E muitas pessoas têm medo de fazer CrossFit, achando que vão emagrecer demais, porque gasta muita caloria. O que é que tu vê na tua prática, que tu sabe, em relação à hipertrofia, né? Entre musculação e CrossFit? Cara, então, em relação à hipertrofia, o aumento do volume muscular é uma consequência dentro do CrossFit. Na verdade, tu te tornas mais forte, tu aumenta a tua resistência muscular. A gente sabe que o CrossFit tem as 10 valências físicas. E isso como consequência, acaba por estimular a hipertrofia muscular, né? Visto que você tem uma alimentação adequada para isso, um repouso adequado, taxas hormonais ali normais e saudáveis, né? Já na musculação, o objetivo principal é trabalhar aquele músculo isoladamente. Então, a gente tem na musculação um potencial para hipertrofia maior, sim. Eu vejo os meus pacientes de musculação que treinam bem desenvolver muito mais o volume muscular do que os pacientes de CrossFit. Mas, ainda assim, é bem possível desenvolver o físico com o CrossFit, apesar de que no CrossFit, como a gente não treina de forma isolada, você desenvolve a musculatura conforme os critérios da modalidade, digamos assim, né? E na musculação, a gente tem aí nosso professor de educação física, nosso treinador,
E na musculação você transforma o cara numa massinha de modelar. Você consegue treinar bíceps 2 vezes na semana, se quiser treinar glúteo 3 vezes na semana, se quiser isolar, se quiser treinar panturrilha ou não treinar. Então a musculação eu vejo com potencial para hipertrofia, de fato, muito maior. Uma coisa que acontece é que a musculação também tem um descanso maior para recuperação muscular, né? Tu treina lá, dá uma paulada na perna e fica 3, 4 dias, às vezes 7 dias sem treinar, né? Eu vejo que a musculação, na verdade, ela foi... Não a musculação como um todo, né? Mas a gente conseguiu moldar ela para hipertrofia, enquanto as outras modalidades, as outras coisas que tem, outras atividades que a gente pode fazer, elas não geram tanto hipertrofia, porque é difícil modular ela da forma que a musculação foi possível modular para hipertrofia, né? Mas não que qualquer outra atividade não possa gerar, como calistenia pode gerar hipertrofia, né, o crossfit, enfim, tudo que gera um estímulo na musculatura pode gerar hipertrofia, mas a musculação específica, ela consegue ir um pouco além, né? Ela consegue trazer um pouco mais desse tipo de resultado. Né? Uma coisa que acontece muito no crossfit, e o Gustavo vai confirmar isso, é que assim, eu até posso dar o meu exemplo próprio. Eu comecei na musculação lá, 16 anos mais ou menos. No início até curtia, mas depois fui achando muito chato, monótono. Então eu ia treinar já meio sem gosto. Eu comecei a fazer o crossfit, adorei o negócio. Troquei ali praticamente de um mês para o outro, já comecei a fazer todos os dias o cross. E foi a época que eu mais evoluí. Então, tanto na hipertrofia mesmo. Mas claro, não é que o crossfit é melhor, mas é que eu me dedicava mais. Então, apesar do potencial do crossfit de hipertrofia ser menor... a minha evolução foi maior porque eu ia treinar com gosto, pegava bem mais pesado. Se dedicava mais, gostava mais, né? Exato, e é isso que eu vejo bastante acontecer. Isso, exato. Isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa, ela dá um migué lá no personal, na academia. Então, é para fazer 4 séries, ela faz 3. É para fazer até a falha e ela não chega no limite máximo. E às vezes ela acaba... Por quê? Porque às vezes ela não tem o gosto pela musculação. E, de repente, no CrossFit ela acaba se encontrando, acaba treinando com uma frequência maior. Aquela pessoa que, de repente, ia 2 vezes por semana na musculação, começa a ir 4 ou 5 no CrossFit, caso ela goste, né? E aí, esse potencial aí do CrossFit, para ela, às vezes, nesse caso, vai ser mais interessante, como foi pro João também. Para mim, pessoalmente, o CrossFit agregou como valência física para mobilidade, para flexibilidade, para resistência muscular e tal, mas não é. Eu já tinha, o meu físico já era desenvolvido dentro da musculação. Então, dentro do cross, eu não me deu uma diferença muito grande de volume muscular ou de definição, coisa desse tipo, porque eu já fazia musculação há algum tempo, então não tive um grande desenvolvimento. Diferente de alguém que de repente chega sedentário, né? A pessoa que vai chegar sedentária no CrossFit, ela vai desenvolver muito mais, porque ela não tinha esse background ali que eu tive com a musculação. E, Gustavo, hoje em dia teus pacientes, a maioria é do CrossFit? Não? Ainda a maioria é musculação? Como é que tá? Legal, cara. Muita gente, às vezes a pessoa me pergunta, né? Gustavo, mas tu atende gente de fora do CrossFit? Com certeza. Com certeza. A maioria dos meus pacientes fazem musculação. Tá? Uma coisa que é bom é que é raro chegar um paciente sedentário. Quando o paciente chega sedentário no consultório, ele já toma uma bronca logo de cara. Bacana. Entendeu? Mas a maioria faz musculação, cara. A maioria faz musculação. A maioria é musculação ainda. Tem uma procura muito grande pela turma do CrossFit. Algumas pessoas me conhecem e acabam indicando, acabam vendo eu treinar, acabam vendo os posts no Instagram. A gente acaba falando mais daquilo que a gente gosta ou daquilo que a gente faz todo dia, né? E daí eu acabei me envolvendo bastante com a turma do CrossFit aí. E daí desde que tu entrou no cross, então tu já atende as pessoas de cross mesmo. E atleta mesmo, o alta performance, foi logo em seguida, tu já começou a pegar uns atletas, demorou um pouquinho, porque como tu disse, agora tu tem uma equipe, né, que eu sei, né, o TCB, que é o maior campeonato de CrossFit do Brasil, uma equipe competindo agora, exatamente hoje, no dia da gravação do podcast, eles estão lá, né, competindo. Não, os atletas não vieram logo de cara, não. O atleta é um bicho desconfiado, né?
e supersticioso também. Então, à medida que eu fui atendendo alguns pacientes, esses pacientes foram se desenvolvendo dentro do esporte e desenvolvendo o seu físico de forma com que as outras pessoas conseguiram reparar, né? Alguns desses alunos de CrossFit se tornaram atletas, né? A nível regional, digamos assim, e acabaram sendo, então, eu acompanhei o início, digamos, desses alunos que viraram atletas. E aí depois outros atletas acabaram me procurando. Mas, na verdade, eu comecei mesmo com um aluno de boxe de CrossFit, aquele aluno que chega atrasado, tem que sair mais cedo, acaba faltando aula, o aluno normal mesmo, né? Acorda às 5 horas da manhã para ir treinar e depois vai direto trabalhar. Os atletas vieram depois. Com certeza. E outra coisa, tu acha assim, ó, é que uma coisa que acontece bastante com o atleta em si é que eu vejo que eles já têm uma noção de que comer bem faz parte, então eles meio que já fazem uma dieta que eles mesmos montaram, eles já comem bem, então eles até têm uma resistência em ir contra a dieta, né? Os atletas de elite mesmo do CrossFit, o Rich Froning, Matt Fraser, eles são bem resistentes a fazer dieta. O Rich Froning, que tu que não sabe, Gabi, é tipo uma lenda viva do CrossFit. Foi o cara que ganhou 4 vezes seguidas, assim, abriu várias vezes consecutivas, ele foi o primeiro. E ele mesmo fala que durante esses 4 anos que ele foi campeão, isso é até uma... Não é incoerência, mas tipo, chega a ser meio cômico, né? Porque a gente sabe da importância da alimentação para a performance esportiva e o cara que é a maior lenda viva do CrossFit não controlava a dieta. Até aparece no documentário dele, no 4º ano que ele venceu a competição, ele comendo várias besteiras, assim, tipo, bem relaxadão, tá ligado? Bem nessa pegada. Cara, aí. Parte disso pode ser porque o gasto energético da atividade do CrossFit é gigantesco, né? Então ele vai ter que consumir muitas calorias, mas é claro que tem outros fatores, né, que tá envolvido com relação à dieta, que não é só consumo de calorias. Mas acredito que parte desse desleixo, às vezes, é porque o cara sabe que precisa comer muitas calorias, pode comer muitas calorias e acaba, acho, comendo muita porcaria ou fora por causa disso, né? Com certeza. Ele mesmo, numa entrevista depois, ele fala que hoje em dia ele entende a importância da alimentação, ele notou melhora quando ele começou a comer melhor. Mesma coisa do Matt Fraser, que é outro cara mito, que foi 5 vezes campeão e ganhou o penúltimo Games aí. Agora ele é aposentado. E ele também, ele falou, e o que acontece? Ele tentou controlar a dieta por um tempo, fazer tudo certinho, pesadinho, só que ele notou que isso atrapalhava muito ele na rotina de treino dele. Então, hoje em dia ele controla mais qualitativamente, ele sabe quais são os alimentos bons para ele comer e tudo mais, mas em quantidade ele não consegue fazer. Então, é outro cara que também não consegue controlar a dieta, né, em quantidades. Isso é algo que a gente também tem que levar para os nossos praticantes, né, Gustavo? É, tipo, ver quanto que ele consegue fazer da dieta. Claro que, provavelmente, se ele controlasse a dieta, a recuperação muscular dele seria melhor, talvez a performance dele seria melhor, mas, como o Gabriel falou, nem tudo é só alimentação, né? Existem vários outros fatores que influenciam. Sem dúvida, acho que o Gabi matou a charada aí também. O que às vezes dá essa liberdade maior para um atleta de CrossFit é o gasto calórico que acaba sendo muito alto. Então ele tem uma liberdade maior de comer besteira, porque ele vai precisar, de fato, de consumir uma quantidade calórica alta. Um grande erro para um atleta de CrossFit, né? O atleta, não aquele praticante de 3 ou 4 horas por semana, mas é o atleta que treina 3, 4 horas por dia. Ele vai ter um gasto muito alto. Então, um erro muito grave seria ele ter uma dieta hipocalórica, né? Ter uma dieta com consumo calórico muito baixo. Às vezes, esse erro pode ser mais grave do que um erro de, entre aspas, comer lixo ou besteira, né? E aí, se você comparar com o cara do fisiculturismo, isso é inadmissível, né? É impossível o cara, por exemplo, um fisiculturista, não controlar absurdamente a dieta na maior parte do ano, né? Então, o controle do tempo fisiculturismo dentro da dieta é tão grande quanto o controle do treino, a frequência de treino, a cadência de treino, o volume e tal.
é muito mais controlado, né? E no cross a gente percebe que muito atleta come meio que pelo instinto, meio que por uma superstição do que ele percebe que funciona melhor para ele ou não. E a gente imagina que se esse atleta de cross conseguisse fazer certinho a alimentação dentro do que a ciência prega, a gente supõe, imagina que possa ser mais efetivo. Só que às vezes a gente não sabe também, né? Será que se o Rich Froning seguisse exatamente as recomendações atuais, será que ele teria sido campeão? Não dá para botar isso, né? Não dá para saber. Eu ia perguntar, na verdade, da tua opinião, se o cara fosse comer mais regrado possível, se esse mesmo cara seria o campeão. Porque provavelmente ele não é campeão à toa, além do treino, com certeza que ele deve se empenhar muito. Provavelmente tem um pouco de talento, né? Porque geralmente os melhores que estão lá, eles não são só os melhores porque treinam sempre, né? Mas também porque eles têm uma predisposição para aquela atividade. Então, será que comendo errado, ele já era o melhor? Será que ele melhoraria ainda mais o desempenho dele? Eu suponho que sim. Se eu fosse apostar dinheiro, eu suponho que sim, porque eu acredito muito na minha ciência. Mas é uma suposição, né, cara? Não dá pra gente ter certeza absoluta. Você falou um negócio importante também, cara. Todos treinam muito. Fica no nosso imaginário de que, às vezes, o campeão é o que treinou mais, né? Ou que treinou mais duro. Mas nem sempre. Às vezes, o campeão treinou tão duro quanto todo mundo, mas ele tem uma característica genética que facilita. Ele tem um mindset ali diferenciado, talvez, dos outros, ou, enfim, que consiga fazer com que ele tenha ali na hora do vamos ver um resultado melhor, né? Com certeza. E às vezes também outros fatores que contam, né? Além do genético e tal, do mindset, é a própria periodização de treino, tudo isso. Não é só não é só a quantidade de treino, né? O Rich Froning treinava, fazia uns 6 odds, assim, por dia, basicamente. Mas ele sabia periodizar também. Falando em periodização de treino, o Gustavo, que está mais ligado aos atletas de CrossFit ali, tem algum tipo de periodização na dieta com relação ao treino ou não chega a ter necessidade? Como que é no geral, assim? Depende do caso, cara. Vou te dar um exemplo. Ontem foi uma paciente que não é atleta profissional de CrossFit, mas já para uma competição importante em dezembro, daqui uns 45 dias. Uma atleta amadora. E aí ela tá fazendo uma periodização dentro da planilha dela. Planilha é ótimo, né? Dentro da planilha dela para ganho de força. Ela já tem uma característica de ginástica boa, ela já tem um condicionamento cardiovascular muito bom. Então ela é uma menina que corria prova de 5 km, chegou a fazer meia maratona e tal. Então ela é muito bem condicionada, cardiorrespiratório muito condicionado. Só que falta força. E aí a planilha dela foi periodizada para força, para ela chegar no pico de força e potência no campeonato. E aí eu periodizei uma dieta para isso, para que ela tenha um ganho em força e hipertrofia, né? Nesse caso mais hipercalórica, então. Nesse caso mais hipercalórica e tal, mas de repente se fosse um atleta que já tivesse muita força e precisasse se sentir um pouco mais leve para a competição daqui 45 dias, porque de repente esse atleta não tem um ginástico tão bom, não tem um condicionamento aeróbico tão bom, ou ele e o coach dele vê isso como ponto fraco, talvez a gente focasse em baixar 2 ou 3 quilos. Isso eu fiz com um paciente que está em competição esse final de semana agora, que está passando agora na TV, eu estou assistindo aqui para ver se ele não está lá. Bacana. Faz muita diferença mesmo esse peso ali na prática final, acaba fazendo uma diferença boa para agilidade, nessa parte cardio principalmente, né? Agora o seguinte, quando a pessoa é ruim em tudo, tipo assim, vou lá eu, que tipo assim, puta, não é bom em nada. Então, se eu também fizer uma dieta muito hipocalórica, vou perder uns quilos, aí de repente eu começo a me sentir fraco para levantar peso. Vou fazer uma dieta muito hipercalórica,
para tentar levantar mais peso, hipertrofiar, de repente eu começo a ficar me sentindo pesado em outras questões. Então isso geralmente, essa periodização da dieta do CrossFit, geralmente é para um atleta mais avançado mesmo. Para aquele aluno que está começando e tudo mais, ele não necessariamente, pode ser em alguns casos necessário, mas ele não necessariamente tem que ter uma periodização, por exemplo, tem que mudar a dieta a cada 2 meses. Às vezes não é necessário isso, às vezes é necessário um tempo mais prolongado para que ele vá tendo as adaptações corporais ali para força, para hipertrofia, potência, condicionamento. Eu imagino que se é um cara dessa maneira, ele precisa primeiro do básico, né? Seja no treinamento ou seja na alimentação. Então ele precisa primeiro iniciar o básico, né? Fazer a base em si e daí depois ir evoluindo, né? Até talvez necessitar desse tipo de periodização de alimentação com relação ao treino, né? Não sei o que o João acha, mas às vezes o nutricionista ele tem um preciosismo muito grande em calcular ou periodizar exatamente qual que é a quantidade de gramas de carboidrato, por exemplo, quilo de peso corporal, ou ml de água por quilo de peso corporal, e o atleta está lá comendo uma coxinha com uma Coca-Cola à tarde, né? Então, às vezes, a gente precisa do básico também, né? Fazer com que esse cara ingira mais água, se hidrate melhor, fazer com que esse cara, antes de fazer só a quantidade perfeita, o equilíbrio perfeito dos macronutrientes, mas melhorar a qualidade dos alimentos que ele come, porque a influência, por exemplo, de alimentos de origem vegetal na dieta é grande em relação à recuperação muscular, os polifenóis, outros antioxidantes, né? Então, às vezes, mesmo para um atleta, é mais simples do que a gente precisa trabalhar a base também com o atleta. Ver se o intestino está funcionando, ver como é que está a imunidade dele, tudo mais. E, Gustavo, assim, eu vejo também, essa dúvida é mais em relação aos praticantes comuns, assim. Porque a gente sabe que para performance, como no CrossFit, qualquer outro esporte performático, a ingestão de carboidrato é essencial, né? E a maioria dos praticantes de CrossFit, os que não querem ser atletas, querem mudar a composição corporal. Hipertrofia, geralmente emagrecer, né? E muitos... 99% fala que vai pra saúde, mas a galera quer meter o shape. Quer meter o shape pro verão e é isso aí. E seguinte, eu vejo tanto no meu consultório também, tu deve ver com muita frequência a galera querendo emagrecer e muitas vezes já vindo com um certo preconceito, digamos, do carboidrato, né? Não tá comendo pão, não sei o quê, e tá fazendo CrossFit. Outra coisa que acontece também no CrossFit é a pessoa querendo ir buscar algo estético. Chegando lá, ela não quer só algo estético, mas quer ir bem nos odds. Ela quer melhorar a performance, ela quer melhorar o PR dela, né, dos movimentos, as técnicas. Então, basicamente, a gente tem que conciliar, né, tudo isso, né? Tanto o emagrecimento quanto a performance. E como que a gente pode fazer isso, basicamente? Cara, isso é interessante. Por exemplo, um paciente que precise, de fato, baixar o peso corporal, nem todos precisam. Alguns precisam simplesmente de uma melhora da composição, né? Perder gordura e ganhar músculo. E às vezes o peso vai ficar igual. Mas aquele paciente que está realmente acima do peso, está com sobrepeso, obesidade, percentual de gordura alto, só de ele emagrecer, perder peso de balança, provavelmente ele vai melhorar a performance em alguns odds. Os odds mais metabólicos, os odds de mais predominância aeróbia, os odds de mais predominância de ginástica e tal. Então, não necessariamente ele vai perder a performance. Pode, em alguns casos, se é um paciente avançado, com muita força corporal, que precise perder peso, pode que aconteça dele se sentir mais fraco para fazer força, mas ele estaria, na pior das hipóteses, equilibrando o jogo dele, né? Talvez não estando tão forte, levantando uma carga tão alta, mas com um jogo muito mais equilibrado em termos de condicionamento, odds mais metabólicos e tal. Eu vejo dessa forma, né? Agora, claro, uma privação de alimento muito grande, onde a pessoa, tipo assim, eu quero secar 5 quilos em 15 dias e vou fazer CrossFit. Cara,
a chance de você desmaiar lá dentro da box de CrossFit, né, com a barra pesada em cima da sua cabeça, é grande, né, cara? E no CrossFit a gente não tem um índice muito mais alto, né, de lesão do que os esportes, outros esportes de força. Não é muito mais alto do que a maioria dos esportes de força, tá na média. Só que a gente pode ter muito mais acidente, né, cara? Você pode dar uma canelada na caixa, seus dedos podem soltar da barra, você pode, sei lá, se machucar com o dumbbell, deixar o dumbbell, o kettlebell, deixar cair no dedão do pé. Então tem alguns acidentes que na academia, numa máquina, por exemplo, onde você vai só mudar a plaquinha, né, mudar o tijolinho ali, não vai acontecer esse tipo de acidente na academia. E aí na box de CrossFit pode acontecer esse tipo de acidente. E se o paciente chega lá, na base do 0 carbo a semana inteira, chega lá com uma privação de alimento muito grande, a chance dele se ferrar aumenta. Daí sim, aí tem que tomar cuidado. Então uma dieta muito restritiva para CrossFit não é interessante. Precisa baixar o peso de uma forma mais amena. Com certeza. O que a gente vê muito mais para a galera da musculação ali, que é muito famoso, é geralmente baixar muito carbo e aumentar muito a proteína. Para esses esportes mais performáticos, como o cross, talvez aumentar o consumo tanto de proteína não seja tão interessante, porque a gente pode dar uma baixada nesse consumo de proteína, claro, deixando numa quantidade boa o suficiente, mas usar essas calorias que a gente diminuiu da proteína para jogar em carboidrato, para evitar que ela chegue no cross. Talvez, dependendo do nível de restrição calórica, ela vai sentir uma queda na performance, mas tentar evitar o máximo possível, né? Dar uma balanceada para que ela vá treinar bem, mesmo em déficit calórico. Ô, João, e falando disso que, basicamente disso que você acabou de falar em relação à proteína, carboidrato, eu não sei porquê, de alguma maneira, me parece que a dieta paleolítica às vezes é muito associada ao cross e tal, então eu queria saber um pouco assim, tipo, realmente tem muito, não tem? Por que associam tanto? Ou a dieta acaba sendo bem esse consumo calórico ali equivalente, daí come de tudo, né? Tipo, a dieta flexível, como que é? Excelente pergunta. Existe um desafio bem famoso no CrossFit que é Holy 30, Holy 30, né? Holy 30, que é basicamente um desafio de 30 dias baseado na dieta paleolítica. Que aí exclui, se não me engano, feijão e leite, mais um monte de doce, açúcar e tal. Certo, excluir açúcar, tudo bem e tal, é saudável. Excluir feijão e leite talvez não seja necessário. Mas também, até o próprio açúcar não precisaria necessariamente restringir 100%, né? Exato. Mas eles restringem, né? Nessa proposta eles restringem de fato. Nessa proposta. E também existe outra dieta que é a Zone Diet, que é uma dieta criada por um cara lá e é bem disseminado na CrossFit. Tanto a Holy 30, que é esse desafio de 30 dias da dieta paleolítica, quanto a Zone Diet, que basicamente a Zone Diet, se não me engano, é 40% gordura, 40% proteína e o restante carboidrato, algo assim, né? Isso acontece? Isso acontece, no geral, nos boxes, assim, todo box acaba fazendo esse Holy 30, assim, todo ano, como é que é? Às vezes é para avaliar, às vezes é para incentivar as pessoas a terem uma dieta saudável, tudo mais. Como a Holy 30 é basicamente restringir muita quantidade de alimento, a pessoa acaba emagrecendo e tal, acaba perdendo peso. Mas no contexto ali do esporte, como a gente estava falando, não é tão interessante. E até mesmo pro emagrecimento, às vezes não é tão interessante fazer restrições tão severas assim. A pessoa vai perder peso em 30 dias ali, mas de médio a longo prazo, dependendo de como foi esse período dela de restrição, pode ser que ela acabe reganhando, tendo um efeito rebote, né? Coisa do tipo. E isso aí acaba indo muitas vezes contra a performance no box, né, Gustavo? Ou seja, João, você acha que é um negócio totalmente comercial, né? Essa história do paleolítico dentro do CrossFit
né? É um negócio comercial, porque inventaram o tal da Whole30, e aí você tem venda de livro, você tem venda dos cardápios e tal, do original, então foi uma coisa mais comercial. Eu vejo isso com bons olhos, cara. Tipo assim, é a porta de entrada para aquela pessoa que tá comendo um sonho de valsa antes de ir pro treino, ou tá comendo uma orelhinha de gato. Pode ser a porta de entrada para ela começar a se alimentar melhor. No curto prazo. No longo prazo, no médio ao longo prazo, realmente eu não vejo isso se manter de pé. Esse castelo vai ruir, porque você retira coisas, inclusive, importantes da alimentação, como lácteos, como cereais, leguminosas, né? Isso é totalmente retirado na dieta paleo. E aí não faz sentido a pessoa manter esse tipo de restrição por muito tempo, né? Só que aí você começa a criar o pessoal, as seitas religiosas, né? Então o pessoal que faz o estilo de vida paleo e por aí vai. Aí vira uma maluquice, mas no final das contas gira em torno do business mesmo, cara. Gira em torno de criar um negócio, criar uma estrutura que não necessariamente funciona melhor do que uma dieta saudável, equilibrada, mas é um negócio que fique mais vendável, mais comercial. Exato. E assim, ó... Basicamente... Vai lá. Pode falar. Tá, basicamente os atletas em geral, então, eles não fazem esse tipo de dieta. A maioria provavelmente, igual você falou, né? Os melhores lá acabavam não fazendo, mas a maioria provavelmente consome bastante calorias em geral, né? Carboidrato, proteína e gordura por igual, assim, né? Os atletas não fazem, não. Os atletas não fazem. É que assim, ó, a dieta paleolítica, ela é uma dieta saudável, né? Tem mais gorduras boas, tudo mais, abdica do açúcar, refrigerante, todos os industrializados, mas não necessariamente precisa excluir, né? Até mesmo o feijão, que é um alimento super saudável, que a gente exclui, os laticínios também, não precisa excluir esses grupos alimentares para ter uma dieta saudável. Até mesmo, como tu tinha falado, o açúcar, dependendo da demanda metabólica do atleta, do praticante, ele pode consumir, né? Muitas vezes a gente coloca para suprir toda essa quantidade de carboidrato que ele precisa, a gente coloca uns docinhos ali no meio da dieta, geralmente pós-treino, para ele ter um aumento da performance. E ele, com certeza, está tendo uma dieta super saudável mesmo, com docinho ali ou outro. Eu não sei se o João concorda comigo, mas às vezes uma dieta exageradamente restrita, onde você elimina alimentos ou elimina vários grupos de alimentos, né, durante muito tempo, tende a provocar depois um desmonte desse padrão alimentar muito grande. Então a pessoa, depois ela sai muitas vezes devorando tudo que ela vê pela frente. Então ela não consegue, não é uma coisa sustentável muitas vezes. E para você construir um ritmo de vida saudável, não estou nem falando de construir um corpo, construir um desempenho de atleta, mas para você ter uma saúde todo mundo quer, que é isso que vai fazer diferença no longo prazo, né? Se a pessoa vai estar com a barriga trincada nesse verão, ou se ela vai estar com a bunda dura no ano que vem, não é tão importante quanto a saúde de longo prazo. Isso é uma coisa para a vida inteira. Então, se você faz algo que você não vai conseguir sustentar por um bom tempo, não vai ser algo benéfico para você, provavelmente. Com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta aí. Eu acho que todo praticante de CrossFit tem essa dúvida. E quais suplementos tu acredita que seja melhor pro praticante de CrossFit? Em questão de performance mesmo, existe algum suplemento? Tu acha que é desnecessário? Como é que é isso? Legal, isso é o que eu mais recebo na caixinha de pergunta do Instagram. Cara, sim, tem alguns suplementos que vão ajudar, que a gente tem comprovação científica ali de melhora, né? O mais conhecido desses suplementos que são referenciados na ciência do esporte seria a creatina, né? A creatina, a suplementação de creatina aumenta nossos estoques intramusculares de creatina fosfato e aí você tem um potencial para força e explosão maior. Depois a gente tem a cafeína também, que é super famosa, né? Cafeína é um estimulante super consumido, também parece promover, e na maioria dos casos, melhoras na performance.
e tomando a cafeína pensando em performance, não pensando só em perder gordura, que para perda de gordura vai depender mais de um monte de coisa, principalmente da ingestão calórica do dia todo, né? E não daquele momento onde a cafeína está funcionando. Então, a gente tem a creatina, a cafeína, a gente tem a beta-alanina, que está sendo um pouco mais famosa agora, apesar de já ser estudada já por algumas décadas. A beta-alanina também, que aumenta os estoques intramusculares de carnosina. Então, também é algo interessante que a gente não consegue suprir através da alimentação. Depois a gente tem alguns outros ainda. Nitrato, que pode melhorar também a performance. A gente tem uma outra suplementação que é pouco falado, que é o bicarbonato de sódio. Hoje também está sendo mais falado, que é uma suplementação simples e barata, só que alguns pacientes têm algumas intercorrências ali do ponto de vista gastrointestinal, náusea, diarreia e tal. Então, o bicarbonato de sódio tem que ser muito bem testado. E a própria suplementação de carboidrato, né? A própria suplementação de carboidrato, principalmente para quem precisa de uma ressíntese de glicogênio rápida, pode ser útil, né? Principalmente o paciente que treina 2 ou 3 vezes ao dia, ou para aquele paciente que compete e vai fazer 2 ou 3 provas, 2 ou 3 odds no mesmo dia, né? Então a gente tem creatina, cafeína, beta-alanina, bicarbonato de sódio, nitrato e o próprio carboidrato. Esqueci de alguma coisa, João? Não, basicamente é isso aí. E a gente tem comprovação, é isso, né? Existem os pré-treinos, né? E eu até queria te perguntar sobre o que tu acha desses pré-treinos prontos. Por quê? Muitas vezes tem a creatina que funciona, tem a beta-alanina que funciona. Só que no caso da beta-alanina, até a pessoa sente o efeito da coceira quando toma o pré-treino, mas a gente vê que aquela quantidade de beta-alanina presente no pré-treino não é tão alta, né? Às vezes de 2 gramas e a gente precisa de 6 gramas por dia. E também uma coisa que acontece muito é que as pessoas relacionam esse efeito do formigamento com a eficácia da beta-alanina. E às vezes ela toma o pré-treino só quando vai treinar, obviamente, né? Daí, às vezes, se não treina 3 dias seguidos, não toma. Então, tá deixando de tomar a beta-alanina e a gente sabe que o efeito dela é a longo prazo, né? Isso, a beta-alanina você tem que ser pensado. Então, por exemplo, assim, posso tomar beta-alanina no meu pré-treino, 2 gramas? Tem lá? Pode, não tem problema. Só que provavelmente você vai ter que fazer mais 1 ou 2 doses dessa beta-alanina de 2 gramas isolada ao longo do dia para a gente chegar nessas 4 a 6 gramas, que é os que os estudos mostram como uma dose segura e eficaz. Mas pode ser consumida no pré-treino, sim. Agora, tipo assim, eu tomo beta-alanina, só que eu tomo só no meu pré-treino 3 vezes na semana, daí, na verdade, você está tendo mais um efeito placebo ali, ou um efeito de outros componentes da fórmula, por exemplo, a cafeína, do que o efeito da beta-alanina, né? Agora, o efeito... Só que assim, eu ainda vou mais além, cara. O efeito do pré-treino, ele é um efeito muito mais placebo do ponto de vista que, tipo assim, às vezes a pessoa chega em casa, ela tá na dúvida, chega cansada, final da tarde ou à noite, ela ainda tem mais um bocado de coisa para fazer, às vezes ela fica na dúvida se ela cancela o personal ou não, né? Vou falar que meu papagaio morreu aqui no personal e não vou na aula hoje. Só que se ela toma o pré-treino, ela vai, cara. Se ela toma o pré-treino, ela vai. Então, às vezes, isso acaba sendo um fator chave para que ele aumente a frequência no treino. Acaba sendo como se fosse um fator psicológico mesmo. Então, ele tem uma funcionalidade, esses pré-treinos da vida, mais como uma forma de efeito placebo mesmo, que vai garantir com que esse sujeito aumente a frequência dele de treino. Aquele cara que ia 1 ou 2 vezes na academia, a hora que ele compra o pré-treino, ele toma o pré-treino e ele vai, né? Porque senão ele fica lá no sofá, pilhado. Então isso pode ser bom. Seria melhor ainda, de repente, se ele não precisasse disso, né? Seria melhor se ele não precisasse tomar esse negócio como uma superstição. Mas o ser humano, por si só, já é um bicho supersticioso, né? Então você pega um atleta, por exemplo... se ele se deu bem numa competição com aquela meia, com aquela cueca, ele quer usar a cueca da sorte de novo, entendeu? Não importa que
não importa que não tenha sido, a performance não tenha sido por causa da cueca, mas ele quer usar de novo. E se ele for mal e tiver sem a cueca da sorte, ele vai falar que foi culpa da cueca que ele não estava usando. E é válido, né? É válido utilizar o pré-treino mesmo como uma âncora para ir treinar melhor. Não só pela frequência, mas também pela intensidade lá, pelo quanto aquela pessoa se esforça no treino. Uhum. Pô, tomei pré-treino, veio motivado, tô louco e tal, levanta todos os pesos da academia. Então ela treina melhor. Foi o pré-treino? Se não fizer mal para ela, exato. Se for inócuo, por exemplo, assim, ela não faz mal, não aumenta a pressão arterial dela, não traz insônia nem nada disso, realmente eu também vejo com bons olhos. Só que o que vai funcionar mais mesmo é esse efeito placebo, muitas vezes, ou esse efeito no psicológico, né? Do que uma coisa de que, nossa, realmente aquela matéria-prima ou aqueles ingredientes da fórmula ali realmente melhoram o desempenho. Fechou. Bom, Gabi, tem mais alguma pergunta para o Gustavo? Alguma coisa que tu gostaria de perguntar aí, que ficou em dúvida? Cara, acho que com relação à nutrição, ao CrossFit, assim, acho que foi a maioria, pelo menos a maioria das coisas foi respondida, assim. A gente abordou bastante coisa nesse sentido. Claro, com certeza. Tem muita coisa que a gente fala da nossa área, né? É um papo sem fim aqui. Também não quero falar tudo que outros entrevistados possam falar no futuro. Ah, com certeza. A gente vai falar bastante até com o Arthur, né? Que é um dos atletas que está no TCB esse final de semana. Bastante sobre periodização, sobre o CrossFit competitivo em si, né? Sobre o treino, sobre como é que é a realidade de um atleta, né? Legal, o Arthur Machado é um cara que tem que vir aqui no podcast, tem que aparecer aqui, porque ele é um cara muito experiente. Ele é praticamente uma lenda do CrossFit no Brasil. É um cara que começou a carreira lá de baixo, treinava em parque, treinava na garagem de casa, e ali ele conseguiu desenvolver, se tornar um atleta altamente competitivo até no mundo, né? Competiu fora, competiu nos Estados Unidos e tal. Então é um cara que tem muita história também. Dá pra vocês espremer ele bastante aí pra ele contar uma história boa de CrossFit. Vai ser bom, vai ser boa a entrevista. Ansioso pra conhecer o cara. Vai conhecer ainda. Ele por um tempo até foi o único brasileiro que foi pro regional ali, 2014, 2015, né? Depois começaram outros a irem também, né? Regional... Verdade, o esporte se desenvolveu bastante no Brasil, né? Tem ainda rixa entre crossfiteiro e marombeiro, tem um pouco de preconceito, essas coisas todas e tal. Mas vai ter um pouco, né? O esporte se desenvolveu bastante no Brasil. E isso é bom porque, para quem está lidando diretamente nesse nicho, para gente, por exemplo, isso é ótimo, né? Eu quero mais que a turma faça CrossFit mesmo. Então, Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite, valeu, acredito que o recado foi dado, foi muito boa a entrevista aí contigo. A gente já conseguiu ter uma boa base de suplementação, do que funciona, do que não funciona, como funciona o CrossFit no geral, né? Queria agradecer aí. E, bom, é isso aí. Tem alguma mensagem final? Algo nesse sentido? Se quiser deixar a tua rede social, o teu trabalho aí, consultoria, como é que é? Legal, vou deixar assim. Me procurem lá no Instagram, Nutri Gustavo Melegassi. É a rede social que eu mais uso, Nutri Gustavo Melegassi. Eu faço os atendimentos aqui presenciais na cidade de Balneário Camboriú, faço as consultorias online para o mundo inteiro. Então, hoje atendi paciente de São Paulo, e é sábado, né? Ontem atendi um paciente de Nova York. Hoje a gente tem essa facilidade com as consultorias online, com o CFN, né? O Conselho Federal de Nutrição, depois da pandemia ali permitiu isso. Então, hoje a gente consegue fazer um trabalho muito bem desenvolvido, tanto, né, na nutrição, na educação física, até telemedicina. Hoje a gente tem isso muito bem desenvolvido. Verdade. É um trabalho que funciona muito bem. Usar últimas palavras aí para agradecer o convite, dizer que eu estou sempre à disposição quando quiserem bater um papo comigo aí. Fechou. É isso, obrigado, cara. Só pra quem não sabe, o Gustavo eu citei ele no primeiro episódio aí do podcast, né? Falei que, não sei se tu assistiu, Guga,
Mas falei bastante de ti no... Não ouvi ainda, não ouvi ainda, mas vou botar o fone para treinar musculação, aí eu vou escutar o podcast. Isso aí, escuta o podcast que eu falei bastante de ti no primeiro episódio. Valeu então, galera. Que legal, tomara que... Falou bem. Não, falou bem. Então tá, valeu, botou no pedestal, até mais. Legal. Valeu, falou. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. Tchau.